Então, temos visto, temos entendido, né, esse livro como mensagem para nós, debaixo do sol, nosso rei pregador, podemos dizer assim, acreditando que foi Salomão quem escreveu esse livro, e como correto. Eu sempre vou citá-lo aqui, chamá-lo assim, porque esse é o nome no original, e é aquele que junta, que tem uma assembleia, como se ele chamasse pessoas, juntasse pessoas para que então ele desse uma preleção, ele falasse a respeito de algumas verdades. Então ele é o rei pregador, sim, ele é Salomão, é aquele que trouxe pessoas, então vai ensinar aquelas pessoas, né? Então no capítulo 1, fazendo um pequeno resumo daquilo que nós vimos, no capítulo 1, Salomão começou a discutir o ciclo da vida. Nós estamos presos a isso que nós temos aqui, o mundo é um ciclo, o sol nasce, o sol se põe, as águas vão, as águas voltam, nada muda. E nós estamos presos então a esse ciclo, isso faz parte, é a vida. Salomão depois discutiu a sabedoria, então aqui ele vai fazer um teste, ele vai dizer que vai fazer alguns experimentos, ele vai buscar o que é a vida. Ele vai fazer algumas, como eu disse, alguns experimentos. E o primeiro experimento que ele fez foi com relação à sabedoria, né? Ele vai inclinar a sua mente, ele vai buscar a sabedoria a todo custo, mas ele vai se decepcionar com a busca que ele faz. Ele vai encontrar vento, na verdade, né? Ele vai encontrar vapor. Tudo aquilo que ele achava que ele ia encontrar na sabedoria, a sabedoria seria a resposta para aquilo que ele buscava. Ele vai dizer, ele vai se decepcionar com isso e vai dizer que tudo é vapor. Ele não conseguiu a resposta para aquilo que ele queria. E a experiência continua, né, durante o livro fala dessas experiências, dessa busca que Salomão vai ter por encontrar essas respostas que ele quer encontrar o sentido da vida. E o capítulo 2 vai falar sobre, algumas Bíblias têm umas divisões e uns pequenos subtemas. E no capítulo 2, na minha Bíblia pelo menos, tem a vaidade das possessões. Então nós vamos ver aqui, vamos ler do 1 ao 11, e o que vai estar implícito aqui nesse pedacinho aqui é um hedonismo. A gente vai já falar sobre o que é isso. Mas Salomão vai colocar o seu coração à disposição dos bens. Ele vai buscar coisas, ele vai tentar juntar, ele vai tentar experimentar todas elas, para ver se nisso então ele vai encontrar a resposta para aquilo que ele está procurando. Convido você a ler então, vamos ler do 1 ao 11, vamos ler por trechos, e desenvolver os temas aqui. A vaidade das possessões. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas.
Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele começa e deixa claro, então, no final aqui, debaixo do sol, né? Se os irmãos lembram, alguém não teve aqui semana passada, quando ele se refere a debaixo do sol, é como se ele estivesse limitando o campo de visão, o que ele está analisando, o que ele está colocando para nós, é a vida apenas aqui, sem se importar com Deus. É como se tivesse o mundo, tivesse uma doma, esse mundo tivesse fechado, cercado, e a nossa realidade é apenas aquilo que nós estamos vendo, não há transcendência, não há nada que passe desse mundo. A nossa visão, o que ele está analisando aqui, é apenas a vida debaixo do sol. É aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, sem se importar com mais nada. Definindo um pouco o que seja hedonismo, então é uma doutrina filosófica, né, que define o bem como aquilo que proporciona prazer e satisfação dos desejos. É a finalidade da vida humana e o fundamento da vida moral. Então, como filosofia de vida, o hedonismo é isso. Essa busca desenfreada, eu mereço alegrias, eu mereço tudo de bom. A vida, o que há de bom na vida, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. E eu vou empregar a minha vida nisso. Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer, sem me importar com nada. Nada pode ser um empecilho para que eu alcance, então, o prazer. E nessa porção aqui, onde nós lemos, Salomão vai fazer isso. Ele vai provar vários elementos aqui desse hedonismo, daquilo que ele vai poder chegar para satisfazer, para dar uma resposta àquilo que ele fala. Então aqui, no decorrer desse pedaço que nós lemos aqui, ele vai se dar alegria, felicidade, ele vai rir, ele vai se dar ao vinho, ele vai construir coisas, ele vai ter mulheres, ele vai ser um homem rico, ele vai juntar riquezas, e ele vai provar de todas essas coisas. Ele vai juntar, ele vai amontoar, e ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para conseguir, para juntar todas essas coisas. Para ver se então tudo isso vai dar uma resposta, vai dar satisfação ao coração dele. No versículo 2, do riso disse a loucura, e da alegria de que serve. Quando ele fala desse riso aqui, não é esse riso que nós temos aqui, quando nós nos alegramos, quando nós aqui nos satisfazemos, quando conversamos, mas esse riso aqui é um riso de escárnio, é um riso sem se importar do que está rindo, né, do nosso cearense aqui, é como se estivesse mangando das coisas, né? O nosso dialeto aqui, é como se ele estivesse mangando, como se ele estivesse fazendo pouco. Então esse riso aqui é um riso falso, não é o riso verdadeiro, não é o riso de regozijo, mas é um riso falso. E ele disse, é loucura. E da alegria, daquilo que esse riso traz, é falso. Não tem nada, é poeira, é vento, não é alguma coisa sólida, não é nada do que ele poderia se alegrar de verdade, não é nada daquilo que ele poderia trazer. Então, como eu falei também no início, semana passada, Eclesiastes é um livro geográfico, ou seja, ele se movimenta, né, ele vai andar por várias nuances da vida. E aqui, saindo um pouco dos seus aposentos, no primeiro capítulo, ele vai buscar a sabedoria, era como se ele estivesse numa biblioteca, era como se ele estivesse buscando, lendo, estudando e trazendo para si aquela sabedoria. Mas quando ele não se dá por satisfeito, ele vai andar, ele vai caminhar, ele vai buscar outras coisas, ele vai ver nos bens, ele vai ver no vinho, essa busca por respostas, né? Então, é uma movimentação tanto geográfica quanto do coração. É uma busca por outros elementos.
No início disse comigo, vamos, eu te provarei. Aqui era como se ele estivesse querendo mostrar alguma coisa. É como se nós às vezes usamos aqui também no nosso dia a dia, como estamos querendo dizer uma coisa à pessoa, e a pessoa não se dá por convencida. Diga, eu vou te provar com alguma coisa. Eu vou te mostrar isso aqui. Vem cá, vem ver isso aqui. Eu vou mostrar alguma coisa, eu vou te mostrar um vídeo, vou te mostrar, leia aqui. Então é isso que ele está desafiando as pessoas. Eu vou te mostrar, eu vou te provar que com alegria você vai conseguir resposta. E a gente vai ver que tudo isso não é de verdade. Caminhando um pouco desse verso 3 aqui, ele vai falar sobre o vinho, e aqui é uma discussão que não é tão clara. No 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Alguns comentaristas vão achar realmente que ele se deu à bebida, que ele se deu à embriaguez, mas outros não, e eu sigo o pensamento desses outros, que aqui não fala de uma embriaguez, aqui fala de mais, pensando alguém que colocou a sua vida a apreciar vinhos. É como se fosse um sommelier, alguém que sabe distinguir, né, o que é vinhos bons, né, o que é vinhos de verdade, valores e sabores, um enólogo, alguém que cultivou vinhas e ele colecionou garrafas, ele sabia o que estava fazendo. Acredito que seja porque logo depois ele diz, regendo-me contudo pela sabedoria. Dificilmente alguém que se dá à bebida, dificilmente alguém que vai estar na embriaguez vai conseguir ser sábio ao mesmo tempo. E Salomão diz aqui que mesmo dando-se ao vinho, a sabedoria continuava com ele, entendendo essa sabedoria como aquele conhecimento debaixo do sol, e não a sabedoria que vem de Deus. Eu estava lendo esses dias uma coisa a respeito disso, e eu vi que um homem na Europa tinha o seu nariz, o olfato, ele fez um seguro desse nariz avaliado em 5 milhões de euros. Ele era alguém que conseguia distinguir todo tipo de vinho com o nariz. Ele colocava a taça no nariz e dizia todas as informações do vinho. Então, preocupado com isso, era o seu ganha-pão, ele fez o seguro do nariz. E na minuta lá, aquilo que ele fez, esse seguro, algumas coisas ele não poderia fazer, ele não poderia andar de moto, ele não poderia jogar bola, ele não podia lutar boxe, e não poderia ser um ajudante de um atirador de facas. Mesmo não tendo esse nariz, eu também não queria ser um ajudante de atirador de facas. Mas estava lá nesse contrato desse homem. Então podemos dizer que Salomão também tinha quem sabe, todo esse conhecimento do vinho somente pelo cheiro, né? Porque ele então se deu a ser um colecionador, se deu a ser alguém que conhecia em profundo, né? Deu-se ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Mas ele vai prosseguir nas suas andanças aqui. Ele vai empreender grandes obras. Aquele homem que tem muito dinheiro vai começar a construir casas, vai começar a construir palácios. E vai se satisfazer com tudo que ele vai querer fazer. Ele vai querer levantar edifícios, vai levantar. Ele conseguiu realmente, ele fez palácios. Ele fez jardins. E fez um rio. Né? Ele diz aqui que ele fez açude só para reger esses jardins, essas árvores frutíferas. Comprou servos e comprou servas. Então, na época de Salomão era comum isso aqui, ter escravos e ter pessoas que trabalhavam nas suas casas. E teve servos e servas que nasceram desses escravos que ele tinha. Ele amontoou ouro, pratas, tesouros, tudo isso dentro desse harém. Teve mulheres. Então ele conseguiu juntar, ele trabalhou, ele juntou, ele construiu um próprio Éden para ele. Ele construiu um jardim, ele construiu tudo o que ele quis e todas essas coisas para o seu próprio benefício. Então foi um hedonista de verdade. Ele conseguiu juntar tudo o que ele queria em um lugar só. Ele construiu o seu Éden. E seguindo aqui, no final, ele vai dizer que
tudo quanto desejaram seus olhos, ele juntou, ele amontoou. Tudo quanto ele quis, e ninguém em Jerusalém se igualava a ele. Então esse homem realmente fez tudo quanto quis, juntou tudo o que quis, buscando encontrar todas as coisas. Mas aí no 11, vai ver o resultado, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Uma coisa que me fugiu no nosso primeiro encontro, com relação a correr atrás do vento, mas na língua original a gente pode entender isso aqui não apenas como um louco que corre querendo pegar o vento, mas o que ele vai fazer depois que conseguir pegar esse vento. Era como se ele quisesse pastorear esse vento. É como se ele quisesse ter o vento perto dele e esse vento fosse fazer o que ele quer. Esse vento fosse ser uma coisa que estivesse tão próxima e que ele pudesse domar esse vento. Então, correr atrás do vento também tem esse sentido, de alguém que conseguiu pegar esse vento, trouxe esse vento, e esse vento agora vai fazer o que ele quer. Ele vai tentar domar, ele vai tentar domesticar esse vento. Então, a gente pode ver que isso é uma loucura, né? Mas o que fica de todas essas experiências aqui de Salomão é que nós temos uma relação complicada com as coisas. Né? Nós temos uma relação difícil com os bens, com tudo que esse homem aqui conseguiu juntar. Ele juntou e ele fez o que ele quis, buscando satisfação, buscando que todos esses elementos aqui que ele conseguiu trazer, que ele conseguiu juntar, trouxesse satisfação. Era como se ele tivesse juntado tudo, feito tudo, e no final tivesse dito, é só isso? Será que todas essas coisas que eu juntei, que eu construí, que eu trouxe para cá, é só isso? Não tenho nada depois disso? Tem uma cantora de jazz americana chamada Peggy Lee, e ela conta que quando criança, gostaria muito de ir a um circo. E ela sempre pede para o pai dela levá-la a um circo, e o sonho dela era ir para um circo. Até que chegou um circo na cidade dela, o pai dela levou ela para esse circo, e ela ficou encantada com tudo aquilo. As piruetas, malabarismo, os palhaços, e ficou encantada com tudo aquilo. Mas ela sempre esperava um número novo. Ela sempre esperava que ia entrar um número novo, e queria trazer mais êxtase a ela, até que o espetáculo acabou. E ela perguntou, é só isso? O circo é só isso? Não tem nada mais do que isso? E assim são as nossas frustrações com relação aos bens, com aquilo que a gente alcança. Eu digo também a experiência que eu tive indo para Israel. Foi um ano de espera, aquele ano que você tem toda aquela ânsia, de chegar àquela viagem, e cada passo que a gente dá, cada lugar que a gente vai, é sempre esperando algo a mais. Fomos para a França, ficamos um dia na França, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Avenida Champs-Élysées, passeio de barco de bateau-mouche pelo Rio Sena, e tudo muito fantástico, chegando a Israel, visitando todas aquelas coisas, aqueles lugares, você se enche de satisfação, mas quando termina, o que é que vem agora? Será que vai ter algo mais deslumbrante? Será que vai ter alguma coisa que vai me chamar mais atenção do que aquilo que eu já vi? E voltei para casa e cheguei aqui e fiquei com essa, era só isso. Não sei o que eu esperava, mas nós esperamos, nós aguardamos, nós nos enchemos dessa ânsia, mas quando chegam as coisas a gente pode perguntar, é só isso? E realmente foi assim comigo, e eu sei do que se fala, do que está se falando aqui. Essa expectativa, não querendo, o pastor Wellington está prestes a ir, é muito bom sim, não estou querendo dizer que você vai chegar lá e vai pensar, eu pensei que era mais do que isso. É muito bom sim, mas não encontramos resposta nisso. Não encontramos resposta em todas essas coisas. E nós hoje temos muito, nós hoje juntamos muitas coisas, nós temos muitas coisas na nossa vida. Mas sempre vamos estar com essa pergunta, é só isso? É só isso, será? E Greg Easterbrook,
no livro The Progress Paradox, né, o paradoxo do progresso, aquilo que nós temos hoje, que nós temos à nossa disposição e com tudo que nós juntamos, o que o homem junta, o que o homem tem, ele diz que, ele demonstra nesse livro que, como nós temos a cada dia quase tudo, exceto felicidade. Né, nós temos de tudo hoje, nós conseguimos muitas coisas, nós conseguimos muitos avanços, nós adquirimos bens, viajamos, rodamos o mundo, mas nós não temos felicidade. O homem não consegue felicidade, ele sempre está insatisfeito, ele sempre está à busca de mais, e não importa o quanto ele junte, o quanto ele compre, o quanto ele experimenta, para onde ele vá, vai sempre ficar com essa coisa de é só isso. Será que não tem alguma coisa a mais? Será que não há alguma coisa faltando em todas essas coisas que eu tenho buscado? Sim, realmente, há alguma coisa a mais, mas com essa visão apenas embaixo do sol, nós não vamos encontrar. A maioria das pessoas, se tivessem realmente aprendido a olhar seus próprios corações, saberiam que aquilo que desejam e desejam ardentemente é algo que não pode ser encontrado neste mundo. Há todo tipo de coisas neste mundo que prometem dá-lo a você, mas eles nunca conseguem cumprir a promessa. Os desejos que surgem dentro de nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, quando pensamos em um país estrangeiro pela primeira vez, ou quando nos dedicamos pela primeira vez a um assunto que nos incita, são desejos que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum estudo consegue satisfazer de verdade. Vislumbramos algo naquele primeiro momento de desejo que simplesmente se dissipa com a realidade. Isso falou C.S. Lewis, né? Então não há nada, né? Nós buscamos, nós adquirimos, nós conseguimos, mas vamos sempre ficar com esse pensamento de está faltando alguma coisa. Isso não é capaz de me dar tudo quanto eu quero, quanto eu esperava, né? E pensando em toda essa realização aqui do Kohelet, né, com todas essas coisas, ele poderia ter sido um homem famoso. Eu acredito que ele hoje, nos nossos dias, seria aquele homem que iria sair na mídia, né? Lembrando aqui dos desenhos, ele poderia ser aí um Tony Stark, aquele cara famoso, aquele cara rico, que tem tudo, que anda com mulheres, que tem carros, casas, construções. Seria um playboy da vida. Seria alguém que alcançou tudo quanto ele quis. Mas digamos que ele seria, então, uma outra pessoa. Ele não seria aquela pessoa feliz, né? De Tony Stark, ele passaria para Bruce Wayne, né? Aquele cara rico também, mas com aquele vazio, com aquela pessoa taciturna, né? Não sei se todos vão saber, estou falando aqui de cultura pop, me desculpem as citações, mas quem conhece sabe bem de que forma eu estou falando. Mas aquela pessoa que é rico, tem tudo, mas ao mesmo tempo é triste, é uma pessoa não alegre, aquela pessoa que tem uma tristeza no seu semblante, porque tudo que ele conseguiu, tudo que ele possuía, não foi capaz de dar aquela alegria, aquilo que ele buscava, uma pessoa vazia, né? Mas, voltando aqui, o versículo 10, ele diz uma coisa aqui, que é interessante, né? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que ele queria, que ele desejou, ele foi atrás, ele conseguiu. Ele não privou o coração de alegria, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Então, amontoar todas essas coisas traz fadiga. Não foi sem esforço que ele conseguiu todas essas coisas. Ele cansou, ele teve fadigas em juntar todas essas coisas, mas no final essa era a recompensa. E a satisfação, a alegria que ele achava que ia ter, juntando, amontoando e tendo todas essas coisas, no final, aquele cansaço do final do dia, aquele cansaço, como se ele sentasse numa poltrona e olhasse tudo aquilo que estava aos seus olhos e dissesse, ufa, era o máximo que ele ia conseguir. O máximo que ele ia, de
ter de resultado, de todo o esforço, tudo aquilo que ele juntou, tudo aquilo que ele conseguiu, seria a fadiga do corpo. E com isso ele iria, ufa, e acabar sendo uma alegria. Só isso. Nada mais do que isso. Só fadiga seria a recompensa de todo o trabalho que ele teve por juntar, por amontoar tantas coisas. Então nós temos sim esse problema com essas coisas, nós colocamos a nossa esperança, nós colocamos a nossa alegria, a nossa felicidade em amontoar, em juntar coisas, mas vai chegar a hora que essas coisas não vão poder mais trazer satisfação. Nós somos quase adoradores dos bens, né? Nós vivemos quase como escravos em juntar coisas, em trazer essas coisas para perto de nós, mas no final não vem nada além disso. Mas aqui não há erro, não há problema algum em ter coisas. Nós temos que entender aqui também uma coisa importante em tudo isso aqui que Kohelet fez. Não há nenhum problema em juntar coisas, em ter coisas, em construir casas, em alcançar uma vida boa. O grande problema é que a satisfação que ele estava procurando estava dessas coisas que ele iria conseguir. E essas questões sensoriais, Deus nos fez perfeito. Deus nos fez capazes de sentir todas elas. De sentir prazer com o que bebemos, com o que comemos. Sentir prazer quando temos uma casa, quando temos um carro, quando podemos sair, quando podemos com os nossos olhos analisar toda a obra feita. Nós fomos feitos com essa capacidade sensorial de nos alegrar, de nos regozijar com tudo aquilo que Deus fez, desde que essas coisas não sejam, então, a primordial de tudo, que a nossa alegria não seja dependente de todas as coisas que nós vamos conseguir, todas as coisas que nós vamos alcançar. Tish Warren vai dizer que prazer é uma profunda resposta humana ao encontro com a beleza e a bondade. Esses momentos de prazer, de deleite, de fruição, espanto, folguedo, respondemos impulsivamente a Deus com nossos corpos. Sim, nós concordamos. Sua criação é muito boa. Nós podemos ter, então, esse deleite com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos capacita a conseguir. Sabendo, então, que nós podemos nos deleitar, enxergando e olhando as coisas da maneira correta. Olhando para os dias de hoje, né, se Kohelet vivesse nos nossos dias, ele ia ver também que algumas dessas coisas que ele teve, então, empregou a sua vida aqui, hoje poderiam ser multiplicadas. Nós conseguiríamos amontoar, juntar essas coisas aqui para nos dar prazer bem mais fácil do que no seu tempo. Hoje, se você for pensar bem em algumas coisas aqui, que ele buscou, mulheres, nós temos hoje os meios eletrônicos, que dá ao homem a pornografia de forma tão fácil, sem precisar juntar tantas mulheres, sem precisar juntar um harém. Nós temos aí quase como tudo ao alcance, a mídia social, a TV, as programações. Essas coisas hoje estão bem fáceis, então, algumas coisas aqui que ele juntou, poderia ser multiplicado nos nossos dias, infelizmente. E isso só aumenta a nossa responsabilidade com relação ao que nós temos feito hoje, com relação ao que nós temos alcance. Kohelet aqui, de alguma forma irresponsável, ele se deleitou em algumas coisas de forma errada. E hoje nós também podemos, de uma forma errada, infelizmente, cair nos erros que ele caiu. Então, que sirva de lição para nós estarmos atentos com relação a todas essas coisas que são tentações para o homem de hoje. Seguindo mais adiante, nós vamos ver então, vamos ler agora do 12 ao 17. E ele volta à sabedoria, e durante todo o livro, na caminhada do livro, ele vai ter esse embate, essa sabedoria. Ele não vai parar de
debater a busca dessa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que está aqui embaixo do sol. E aqui ele vai dizer: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. O que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio da mesma forma o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa, e a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez ele volta aqui, e lendo uma história pesquisando alguma coisa para o estudo, no comentário de Philip Ryken, ele fala uma experiência que o Dr. Robinson, um pregador, teve em um funeral de um homem que falava 34 línguas. Ele chegou no funeral para fazer o funeral desse homem, e ele estava no caixão e várias pessoas ao redor, pessoas que ele conhecia, que não falavam mais de 2 línguas. E a história acaba aqui. Então, o funeral daquele homem que falava 34 línguas e outras pessoas que falavam 2, não tinha nada de especial. E da mesma forma que aquele que falava 34 línguas morreu, os demais iam morrer também, e não havia nenhuma vantagem na grande sabedoria desse homem. Ele também morreu, e ele estava um velório como qualquer outra pessoa. Então, no final da vida daquele homem, o falar 34 línguas não havia diferença nenhuma. E é isso que ele vai debater aqui, né? O 12, passei a considerar a sabedoria, loucura e estultice, podemos entender como uma qualidade, me fugiu o nome, mas como se fosse uma coisa apenas, loucura e estultice, só é uma adição para a loucura, que é estulto. E que fará o homem que seguirá o rei, quer dizer, aquele que virá depois do rei vai fazer a mesma coisa, o mesmo que outros já fizeram, não vai haver vantagem nenhuma. Mas pelo menos aqui ele vai ver que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Pelo menos aqui, nesse mundo debaixo do sol, aquele que tem sabedoria, essa sabedoria debaixo do sol, vai estar em vantagem do estulto. E pensamos, é fantástico isso aqui, né? Algo muito bom. Nós não tínhamos nenhuma informação até aqui se havia alguma coisa boa nessa filosofia aqui. Mas assim, ele diz aqui que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultice e a loucura, né? A luz traz mais proveito do que as trevas. E o 14 vai dizer: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas, ele não vê, ele não sabe para onde está andando, ele vai cair nos seus erros. Mas aí, no 14b, ele vai voltar de novo, como se ele tivesse sido confrontado com a verdade de novo. Contudo, eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Então ele teve um choque novamente. Ele viu vantagem no sábio, aquele que tinha sabedoria, para o estulto. Pelo menos ele está enxergando, ele está vendo aonde está andando, para onde está indo. Mas quando ele viu, no final das contas, o mesmo sucede a ambos. Ele está falando da morte. A morte sucede a ambos. E não importa o quanto você seja sábio, aos seus próprios olhos. Não importa o quanto sabedoria você conseguiu, o quanto você juntou, o quanto você estudou. No final, o mesmo destino seu vai ser do estulto. O 15 diz: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim vai suceder a mim. Então, pois eu busquei mais a sabedoria? Por que eu estudei? Por que eu me esforcei tanto
se no final das contas eu vou para o mesmo lugar que o estulto? Eu vou morrer da mesma forma que o morto, aquele que morreu. Então ele disse que isso também era vaidade, que isso era poeira, isso era vento. No final da vida, não havia lhe trago vantagem nenhuma. 17 diz, pelo que aborreci a vida. E aborrecer a vida aqui tem um sentido muito mais do que apenas um aborrecimento, né? Mas tem a ver com uma insatisfação. Ele estava completamente decepcionado com essa vida. Por que eu busquei tanta sabedoria? Por que eu estudei? E no final das contas, eu vou morrer junto, da mesma forma como o estudo. E aqui entenda que não é um ataque a você ser inteligente, a você ser sábio. É um ataque em você achar que pela sua grande sabedoria, você está acima daquele que não tem. É você achar que você merece alguma coisa a mais, você tem que ser tratado de forma diferente, porque você é mais sábio, você é mais inteligente do que o estulto. E você sabe do que eu estou falando quando nós vemos notícias, e vemos então que alguém muito sábio, alguém que contribuiu com a sociedade morreu. E você pensa, puxa vida, esse homem aqui contribuiu tanto para a sociedade, um homem tão importante e morreu. E tem bandido aí que vive matando, vive fazendo tudo o que há de ruim nesse mundo, continua vivo. Há um acidente, e naquele acidente, aquela batida de carro, morre uma família inteira, e o irresponsável que estava bêbado, sai sem acontecer nada com ele. São desígnios de Deus. Mas aqui não há vantagem. Aquele que é sábio, ele não tem vantagem com a morte. Aquele que é sábio, ele não está melhor do que o estulto quando a morte chega. A morte vai chegar para os dois. E em juntar sabedoria, em ser mais sábio do que os demais, você não tem vantagem na vida. É disso que ele fala então. É de chegar ao final da vida e ver que tanto ele se esforçou, achando que a sabedoria ia lhe dar resposta, ia modificar a vida dele, e não modificou. E para o mesmo lugar que o estulto ia, ele também iria. Então, ele se aborreceu da vida. Seguindo vou ler o 17 para não estar no 18, porque é quase como complemento. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção, a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho é o desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então aqui ele vai falar do trabalho e ele vai falar de uma preocupação de alguém rico, de alguém que juntou bens, que tem muitas coisas, e um dia ele para, depois de velho, e começa a pensar em todos os prédios que ele construiu, todo o dinheiro que ele tem na conta, todos os carros que ele tem lá na sua garagem, e ele pensa, para quem vai ficar tudo isso? Quem é que vai tomar conta de toda essa riqueza? Eu me esforcei na vida, eu juntei tudo isso, e agora, quando eu morri, quando eu partir, quem é que vai ficar com todas essas coisas?
Será que ele vai ser sábio? Será que ele vai conseguir tomar conta de tudo isso? Ele vai multiplicar os meus bens? Ou ele vai perder tudo aquilo que eu juntei? Agora lembre, pense então Salomão vivendo e vendo a besteira que o Roboão fez. Lembre de toda a riqueza, o reino que Roboão recebeu da mão de seu pai. E pouco... Desculpa. Então lembra o quanto Salomão juntou, o reino entregou nas mãos de Roboão. E com pouco tempo, por falta de sabedoria, Roboão perde 10 regiões de todo o reino de Israel. Como foi tolo. Como teria doído no coração de Salomão, vendo que tudo aquilo que ele juntou, tudo aquilo que ele deixou, seu filho, seu herdeiro, perdeu por ser tão tolo, por falta de sabedoria. Mas isso é preocupação com riqueza. Você pode pensar, mas eu não tenho tanta riqueza, para que eu vou me preocupar com isso? Né? Entendendo então que o problema aqui não está no quanto de riqueza Salomão juntou, está na preocupação, está em se preocupar com resultados, com coisas que não estão ao seu alcance. Todos nós trabalhamos, nós temos uma relação com o trabalho muito complicada. Né? Hoje em dia, há muito ligado a quem você é, pelo que você faz, o que você tem. As pessoas lhe julgam pelo que você alcançou, pelo que você atingiu, por quanto você se esforça para ir atrás de tudo. E se você tem muitos bens, você é uma pessoa bem-sucedida. Se você não tem bens, faltou alguma coisa, faltou algum esforço seu, é porque você não é uma pessoa aplicada, você tem que se esforçar mais. Então nós temos esse problema diretamente com relação a trabalho. Né? Confúcio dizia, né? Escolha uma ocupação que goste, não terá de trabalhar nenhum dia. Não sei se isso é verdade, né? Mas o seu Madruga, também um grande filósofo, também nos ajudou, quando ele disse que não existe trabalho ruim, ruim é ter de trabalhar. E talvez alguns concordem mais com o seu Madruga do que com Confúcio, né? Ninguém lembra de Confúcio, nós aqui, mas falou do seu Madruga, as grandes filosofias dele no seriado do Chaves, até hoje a gente lembra e serve para a nossa vida, né? Mas então nós temos esse trabalho, nós temos as nossas obrigações, e o que deveria ser uma recompensa, o que deveria ser um senso de bem-estar com aquilo que nós trabalhamos, com aquilo que nós fazemos, nos traz preocupações. E Salomão foi pego com uma preocupação, mas olha só que inútil, que realmente vento, vapor. Né? O homem tendo tantos bens, tendo tantas riquezas como Salomão, e a preocupação que ele tinha aqui era, o que é que vão fazer com isso depois que eu morrer? Você não pode ter muitas riquezas, mas você pode ter um carro aí na garagem, pode ter uma moto, pode ter uma bicicleta, pode ter qualquer coisa que você tenha, né, tenha ciúmes. Eu tenho uma biblioteca cheia de livros, que tenho juntado no decorrer da vida. E às vezes eu penso, o que é que vai ser dos meus livros, né? Se eu soubesse o dia de subir, eu ia botar uma mochila para ver se conseguiria levar pelo menos alguns, né? Tem uns que eu gosto tanto que eu gostaria de ficar lendo, olhando, mesmo depois de subir. Mas vão ficar tudo aí. Né? E se eu parar para pensar, eu não vou querer mais comprar livro. Para que eu vou comprar? Vai ficar aqui e eu vou subir. As pessoas vão tomar conta, vai ser destruído, vai se perder. Então nós temos que saber de que forma nós estamos enxergando as nossas coisas aqui. Elas estão nos prendendo, elas estão nos trazendo preocupações, ou elas são meios, são coisas que nos ajudam a satisfazer, nos ajudam a ter uma visão diferente daquilo que Deus tem nos dado. E é esse o grande aposta, né? São duas formas de lidar com a vida debaixo do sol, né? Que há um buraco no coração, né? Há uma coisa faltando. Esses sentimentos errados que nós temos, reflexo desse buraco, dessa falta de conhecimento, de sabedoria, como nós lidamos com os problemas aqui debaixo do sol. E as formas erradas de enxergar isso é achar que não existe nenhum problema com o coração humano, com relação ao trabalho, com relação aos bens.
e o outro é criar algo suficiente para preencher esse buraco. E às vezes o trabalho, às vezes as nossas conquistas, elas são meios de tapar esse buraco. Né? Quando nós alcançamos, quando nós temos, nós achamos que está tudo bem. E nós conseguimos tapar esse buraco. Mas Salomão aqui não foi capaz. Né? Chegou a hora que ele se preocupou com tudo aquilo que ele tinha juntado, com tudo aquilo que ele tinha guardado, que ele tinha alcançado. E vai chegar a hora que, o que é que vão fazer com isso? Né? Eu estou vivendo aqui, mas isso aqui vai ficar, e o que é que vão fazer? Então toda beleza foi criada por Deus para conduzir nossos afetos a Ele. É por isso que Ele fez os prazeres da beleza terrena tão fugazes. É por isso que esses prazeres aqui, eles passam. Eles são muito passageiros. E todos nós experimentamos isso. Às vezes nós juntamos dinheiro, como eu falei da viagem. Pode ser bens, pode ser uma conquista sua, uma faculdade. Você trabalha, você consegue. Mas quando consegue, passou. Você quer algo a mais. Esses prazeres, eles são fugazes, eles são vapores, eles se acabam muito rápido, mas é justamente para que a gente perceba isso, de que eles não são capazes de satisfazer. A fim de que do outro lado do prazer pudéssemos experimentar a maravilha, a adoração e a satisfação final em Deus. Só em Deus nós somos capazes então de preencher esse buraco que tem no coração. Não são nas coisas, não são nas nossas conquistas, porque nós temos um desejo insaciável de transcendência. A gente quer passar sempre. A gente quer experimentar sempre algo a mais. As coisas que nós conseguimos aqui, alcançamos aqui, elas são fugazes, elas passam rápido, querendo nos dizer isso aqui. É transcendência, é desejo de algo a mais, é desejo de algo que passe essa realidade debaixo do sol. As conquistas, as coisas debaixo do sol, elas não vão ser e nunca serão capazes de preencher esse buraco, esse vazio do nosso coração. A gente vai sempre querer transcender, a gente vai querer passar, a gente vai querer uma realidade a mais, acima do que aquilo que a gente tem visto aqui. Então há sim regozijo, nós podemos regozijar. Deus não é aquele que estraga prazeres, não é aquele que vai nos proibir de juntar coisas, de comprar, de construir a nossa casa, de ter a nossa casa, de ter a nossa faculdade, de chegarmos a alcançar aquilo que nós almejamos, mas vai ser aquele em quem vai nos dizer e vai nos mostrar que essas conquistas, essas coisas, elas não são capazes de responder, de dar resposta àquilo que Salomão está buscando, o sentido da vida, que isso basta. Isso nunca vai bastar. Salmos 16:11 diz, né, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então aqui sim nós conseguimos descansar o coração, nós conseguimos ter uma perspectiva certa e correta do que nós alcançamos, do que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado, os bens. Em Deus há uma plenitude, a alegria plena, ela é completa, ela não vai trazer peso nenhum, ela não vai trazer preocupação com nada aqui nessa vida, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós alcançamos. Quando nós temos uma perspectiva errada, pelo contrário, esse alcançar, né, quando nós conseguimos coisas, vai tirar o nosso sossego. O 23 diz isso porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. O homem moderno ele tem avançado tanto nessa busca desenfreada, desse trabalho exaustivo, que nem de noite consegue descansar. É aquilo que poderia ser bênção, aquilo que poderia ser canal, aquilo que Deus nos dá para alcançarmos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós podemos ter para aproveitar bem a vida, é motivo de sofrimento, de desgosto. Nem de noite o homem descansa. Eu mesmo já passei, eu tenho esse problema de ansiedade, o meu cabelo começou a cair por causa disso, com
casa ainda dos 20 anos, eu trabalhava em uma transportadora em Fortaleza. Então eu tinha que prestar conta com motoristas, saíam para as rotas e voltavam, eu tinha que prestar conta de tudo. E se faltasse alguma coisa na prestação de conta, eu ia ter que buscar, ia ter que achar. Isso me trazia angústias e comecei, meu corpo a ter algumas feridas, algumas coisas. Eu procurei médicos, os médicos disseram, isso é estresse do trabalho. E tomei alguns remédios e consegui segurar por algum tempo. Antes de casar, tinha algum cabelo. Aí depois já desisti completamente, já tirei tudo. Não, era correr atrás do vento, o vento levava, eu não conseguia pegar. Então desisti de vez, eu entendi que era fumaça, era vapor, né? O vento ia levar mesmo e já deixei levar. E não fiz mais questão disso. Mas sim, o trabalho pode trazer sofrimento, né? Nós sofremos com o trabalho e tem todo esse poder de nos fazer mal quando nós não entendemos que o trabalho, que as preocupações, o estresse é reflexo da forma errada que nós entendemos as coisas aqui debaixo do sol. Elas têm que nos ajudar a enxergar de que maneira nós podemos usufruir daquilo que Deus nos tem dado. Há uma citação de uma cristã do século XVIII, que é muito tocante. Não me lembro de ter vivido tempos mais felizes da minha vida do que quando estive trabalhando com nada diante de mim, além de uma vela e um tecido branco, e ouvindo nada além da minha própria respiração, com Deus na minha mente e o céu nos meus olhos. Eu regozijo por ser exatamente o que sou, uma criatura capaz de amar a Deus, e que, assim como Deus vive, não tenho opção senão ser feliz. E me levanto e passo o tempo olhando pela janela, contemplo a lua, as estrelas, a obra da mão do Todo-Poderoso. Penso na grandeza do universo. Então sento e imagino que sou um dos seres mais felizes dentro dele, de uma cristã pobre em algum lugar do século XVIII. Não se sabe a autora, mas isso ficou marcado para a história. Esse testemunho de regozijo na simplicidade, tendo o seu trabalho do dia a dia ali, um tecido, uma máquina, e contemplando a beleza, a natureza, e percebendo que ela poderia ser feliz com aquilo que ela tinha, né? Mesmo tendo pouca coisa, mas ela era capaz de ser feliz e sentir regozijo. E nós, às vezes, irmãos, temos juntado tantas coisas, pouco ou muito, nós temos guardado, e nós vivemos, então, esse sofrimento de ter essas coisas, e ao invés de nós usufruirmos disso, essas coisas nos trazem esse senso de preocupação, o que será disso, o que será daquilo. Isso está me trazendo sofrimento. Nós temos que aprender a usufruir da vida com aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus tem lhe dado muito, aproveite, né? Se tem lhe dado muito, viaje, vá para outros lugares, outros países. Se você tem dinheiro suficiente, não sabe falar inglês, me leve, eu posso ser o seu intérprete onde você for. Gaste o seu dinheiro com coisas boas, né? Viaje aqui mesmo, no Ceará, qualquer lugar. O importante é aproveitar aquilo que Deus tem lhe dado, não viver com essa angústia, preocupado. Aproveite os bens que Deus tem lhe dado em vida, é isso que Ele quer. No 24 diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze bem do seu trabalho. E no entanto eu vi que isto também vem da mão de Deus. E aqui ele coloca Deus primeiramente aqui. Primeira vez nós conseguimos enxergar aqui no capítulo 2, ele entendendo as dádivas de Deus, o bom de Deus, que isso veio de Deus. Aproveite, quando nós aproveitamos aquilo que Deus tem nos dado, nós temos feito isso, entendendo que Deus é que tem nos feito. Deus é quem tem nos dado as condições de aproveitar bem a vida. E o 25 diz, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então ele liga diretamente a Deus, né? Nós é que sabemos bem como comer, como viver bem em Deus. Separado dele, quem é que pode se alegrar de verdade? Então, se deveria haver alguém nessa vida debaixo do sol que sabe lidar bem com os bens, com os prazeres, somos nós crentes.
né? Não deveria haver crentes com esse tipo de problema aqui que Salomão está colocando aqui. No meio do povo de Deus não deveria haver pessoas que sofrem com aquilo, com os bens, com o trabalho. Não deveria haver pessoas com problemas. Porque nós é que sabemos, se há alguém aqui debaixo do sol, que deveria saber como lidar com bens, como aproveitar bem a vida, somos nós cristãos. Somos nós que temos a vida, porque sabemos que vem de Deus. O homem comum, ele não sabe disso. Ele acha que é tudo fruto do seu esforço. E é por isso que ele sofre, porque ele sofre com algo que não lhe pertence. Ele acha que tudo aquilo que ele conseguiu, que ele alcançou, é mérito dele. Ele desconsidera Deus na sua vida. Mas nós que conhecemos a Deus sabemos quem é que nos deu, quem é que nos capacitou. E nós podemos, sim, usufruir daquilo que há de melhor nessa terra. Ou saber que Deus nos dá tudo aquilo. E o 26 conclui: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Deus usa até os ímpios para juntar, para ter riquezas, para abençoar aqueles que agradam a Deus. O tempo está passando, eu tinha mais alguns exemplos, mas é isso então. Só mais um slide aqui. O Emílio Garófalo, no seu livro, sobre Desafio Solar, falando sobre Eclesiastes, ele diz: pois a posição das coisas é que determina como devemos aproveitá-las. Se a tratarmos como objetivo de vida, então continuaremos sendo apenas fumaça, que não satisfaz. Se a recebemos como dádivas vindas das mãos de Deus, muitas vezes por meio do trabalho, as aproveitaremos em outro nível. Então, o segredo aqui está em como nós enxergamos as coisas e não nas coisas. Esse é o segredo para vivermos aqui essa vida debaixo do sol. Vamos orar então, pedindo a Deus que tenhamos então entendimento a respeito dessas coisas. Senhor Deus, agradecemos a bondade Tua sobre as verdades reveladas, sobre as coisas aqui debaixo do sol, sobre o nosso relacionamento com o trabalho, com as coisas, com os bens, que possamos aprender a lidar bem com todas essas coisas, de uma forma que agrade ao Senhor. Dá sabedoria aos teus filhos de Deus com relação a todas essas coisas. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.